Olá, galerinha do segundo ano do COC, espero que vocês estejam bem. E vamos continuar com o assunto sobre comunicação, mídia, sociedade e cultura. Agora, então, a parte 2 para vocês. Na aula, então, anterior sobre esse assunto, eu tinha pedido para vocês darem uma olhadinha no livro, darem uma olhadinha no texto, destacarem aquelas partes né, importantes e refletissem um pouquinho sobre algumas questões. E agora a gente continua um pouquinho sobre essa discussão que tange as questões da indústria cultural, que estão presentes no módulo 43 e capítulo 15. Tá certo? Vamos lá então. E hoje nós temos listinha, né? Na semana passada nós não tínhamos, essa semana nós temos. Vamos lá, né? A gente pode então, né? Vamos só relembrar um pouquinho que a gente finalizou a nossa aula sobre esse assunto, né, anterior, a parte 1, falando sobre a dificuldade de se encontrar uma imparcialidade no que tange, então, as mídias sociais, né, o impacto que elas têm na nossa visão de mundo, na nossa visão das coisas que acontecem, né, então, o poder que uma manchete de jornal ela tem de nos encontrar numa situação, um vilão e um mocinho, é uma coisa que é incrível, assim, né? Essa possibilidade que a linguagem, ela de fato dá da gente encarar uma situação de modos diferentes através de como é expresso, né? Aquilo. Bom, então, né, a gente pode dizer que, como eu falei para vocês muitas vezes, o que tem por detrás de uma mídia que ela é imparcial são interesses de quem fomenta, né, a existência dessas mídias, por exemplo, né, dos poderes que vão estar influenciando o funcionamento dessa mídia. Então, muitas vezes ela não vai contra aquilo que venha a ser algo que venha a fomentar ela de fato, né? Então, a independência completa de um meio de comunicação não é algo que possibilita, por exemplo, ela ter um grande sucesso, já que muitas vezes o sucesso ele vai depender não necessariamente de pessoas assistindo, né? Até porque pessoas assistindo elas vão muito influenciadas através da propaganda, através da publicidade, dos patrocinadores. Então tudo isso acaba se tornando algo que vem a influenciar no tipo de informação que a gente tem, né? E é importante a gente reparar nesses pontos elencados, né? Então os meios de comunicação, né, de massa, eles tornaram-se mediadores das relações sociais, ocupando um papel de destaque ao estabelecer então imagens sedutoras, ao inculcar desejos de consumo através das suas propagandas, através da própria arte expressa ali, né? As novelas, elas, queiram ou não queiram, elas estão vendendo ali, muitas vezes, um comportamento e através desse comportamento um estilo de roupa, um esmalte, um sapato, um óculos, um aparelho tecnológico, o que quer que seja, né? Então, ao constituir então padrões de beleza, tornando-se então a base da propaganda necessária e, por sua vez, né, a reprodução do capital. Então, assim, é importantíssimo a gente reparar em como essas coisas elas estão relacionadas, em como a gente não pode desvincular esse aspecto daqueles que são os patrocinadores para que a mídia possa funcionar e que, por sua vez, nunca se vai se colocar, né, numa posição contrária àquela dos patrocinadores, por exemplo, porque a própria existência deles ali vão estar tendo, né, por sua vez, essa influência, certo? Então a gente vê a partir desse ponto. E aí a gente entra mais propriamente nesse conceito, né, que a gente tem presente na Escola de Frankfurt, que é o conceito de indústria cultural. O que é essa indústria cultural? É sempre importante a gente lembrar que por trás das coisas tem uma indústria, né, que fabricou, que enfim, né, que fez aquele produto, né, chegar até as nossas mãos. E muitas vezes a gente até nega, né, ou melhor, a gente não percebe o processo de alienação, né, de acordo com o conceito marxiano, né, de alienação, é tão grande que a gente não tem muitas vezes ideia daquele determinado produto, daquele determinado bem. Né? É um processo de fetichização da mercadoria, como vai colocar o Marx, né? Onde eu vejo outras coisas que não o produto, a sua necessidade, o seu processo de produção quando eu compro um determinado produto. Eu só vejo o que ele significa para mim, qual é o tipo de afirmação que ele traz para mim, enfim, né? Entre outras coisas envolvendo isso. Bom, uma pergunta agora um pouco difícil, talvez, né, para ser respondida, que é qual dessas séries, qual desses seriados
O melhor, qual que vocês preferem? Queria saber um pouquinho sobre vocês. Vocês podem me falar no plantão qual que vocês preferem. Vocês podem me mandar também qual que é o melhor, qual dessas 4 séries é a melhor. Vamos pensar um pouquinho sobre. Bom, na verdade, a gente pode dizer que a melhor série é Um Maluco no Pedaço, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Qual que é o ponto que eu quero trazer aqui com essa discussão de qual que é a melhor série, qual que é o melhor seriado que marcou as nossas vidas, que a gente já maratonou, já assistiu todo e assiste todo de novo, se for necessário. O ponto é que esses produtos, né, essas séries, elas, posso entender elas como produtos, inclusive, se mostram basicamente iguais. Em todas as situações aqui, eu tenho um grupo de amigos que vão se encontrar num determinado lugar, pode ser no porão, pode ser na escola, pode ser no bar, ou pode ser no café, e que volta e meia um desses amigos aqui, eles vão se pegar, né, nessa, né, real, eles vão, né, ficar ali entre eles, e vai ter briga, vai ter desavenças, eles vão brigar, deixa se falar, depois eles vão se falar, enfim. Então, assim, todas essas histórias, elas são um pouquinho iguais, né, elas têm contextos diferentes, né, eu tenho épocas diferentes sendo tratadas, mas elas são bastante parecidas. Tem vários filmes que vão na mesma linha, inclusive filmes que tem, às vezes, um ator que parece que ele sempre faz ele mesmo, porque nunca muda muito assim a estrutura, como se veste, né? Não tem muita mudança com relação a isso. Então, os produtos da cultura, eles seriam basicamente iguais dessa da indústria cultural, só variaria essa embalagem e vai ser isso que vai atrair o público. Nós não gostamos de ser surpreendidos. Quando a gente é surpreendido com alguma coisa, a gente fica incomodado. A gente já gosta de saber o que vai acontecer no final. A gente gosta de ter uma risada garantida, né? Então, é isso, né, pessoal? Basicamente isso. Então, nós, teoricamente, se a gente for considerar o que a escola de Frankfurt diria pra gente, eles vão dizer assim, olha, a gente gosta de spoiler, a gente só não admite, mas a gente gosta de spoiler. Se é uma coisa que foge muito ao comum, a gente fica bastante incomodado. Então, por isso que essa estrutura igual dos seriados, essa estrutura igual dos filmes, de livros, né, é o que mais vende, é o que mais atrai o público. Quer ver esses livros que eles vêm em série, né? Ele tem uma proposta, ele é para ter uma proposta que te atraia a comprar o próximo livro, né? Do mesmo modo, no seriado, ele tem que ter uma proposta que te atraia a ver a próxima temporada, e quando acaba todas as temporadas, tu não vai se sentir como é que se fala, órfão de série, porque tu vai ter uma outra que vai te causar a mesma sensação, porque ela vai possuir a mesma estrutura, beleza? Bom, então, tem a sessão da Marilena Chauí que eu separei, ai meu Deus, voltei, para falar para vocês, que ela diz o seguinte, ixi, bugou tudo aqui, vou fazer mil coisas com GIF, pronto. Então, a indústria cultural, ela vende cultura. Para vendê-la, deve seduzir e agradar o consumir. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, provocá-lo, fazê-lo pensar, fazê-lo ter informações novas que perturbem, que te façam realmente sair da zona de conforto, né? Mas deve devolver-lhe com nova aparência o que ele já sabe, já viu e já fez. A média é o senso comum cristalizado que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. Parece, nossa, quer ver? Não, um pauzinho aqui na estação da Mariana Chauí. Quer ver assim, ó, minha mãe, agora ela não tá mais assistindo tanta novela. Ela não tá mais assistindo novela, né, faz bastante tempo. Mas antigamente ela assistia bastante novela. E aí ela gostava muito das novelas do Manuel Carlos, que sempre tinha uma Helena, que sempre tinha o pessoal correndo, indo, né, tomando café com suco de laranja e depois indo correr no Leblon, e toda essa história bastante parecida sempre, né? E o final sempre muito parecido, a pessoa engravida e depois vai passando, sei lá, tantos meses, e aí dela casa e não sei, enfim, sempre a mesma história, mas sempre com a esperança de que a próxima novela vai ser boa, né? Porque daí passa a propaganda e ela fala, nossa, essa novela vai ser boa, porque é do autor tal. Então já até sabe que o autor tal, ele tem sempre a mesma tendência, né? Aquela tendência ali, ela também vende, né? Então, viríamos por esse lado.
Então, a média, né, o senso comum cristalizado, que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. Dessa maneira, um conjunto de programas e publicações que poderiam ter verdadeiro significado cultural tornam-se o contrário da cultura e de sua democratização, pois se diferem a um público, né, transformado em uma massa inculta, infantil, desinformada e passiva, porque você fica completamente passivo às informações que estão sendo colocadas ali, não te leva a refletir acerca das coisas. Até porque, assim, a gente vai estar, né, muito cansado, trabalho o dia inteiro, tudo mais. Aí vai ver um negócio, vai ver um documentário de filosofia para doer a cabeça mais um pouquinho. Não, vai ver uma coisa que te faça de fato relaxar, que tu não precisa pensar muito, né, que seja completamente passivo naquilo e que muitas vezes também você acaba, né, consumindo nesse processo, né? Tu não consegue muitas vezes diferenciar, inclusive, o se divertir do consumir. É incrível a gente reparar como muitas vezes as nossas relações, isso, né, não estou falando que a gente precisa necessariamente ser diferente disso, mas é bom a gente refletir. As nossas relações com as coisas, com a diversão, ela sempre se dá no âmbito de eu estar consumindo algo, né? Se eu não estou consumindo algo, é como se eu não estivesse plenamente me divertindo, né? Eu preciso me divertir, eu preciso ir à praia e consumir algo e publicar que eu estou consumindo algo, e isso me faz ter um contato pleno, né, de consumo com esse local, com essa situação. Então, iria desse ponto de vista, né? Bom, esse texto da Marilena Chauí, essa citação da Marilena Chauí, faz a gente pensar que consumidores que pensam, eles não compram, né? Então, o estímulo é realmente para não haver o pensamento. Porque se a gente pensar bem, a gente não compra, né? Se a gente olhar para uma coisa e falar, será que realmente preciso disso? Será que realmente isso é aquilo que eu estou precisando? Será que... Enfim, já vou... Metade das coisas que eu tenho já não vou comprar, digamos assim. Então, é importante a gente salientar esse tipo de visão. Então, como ela tem, né, de vender o maior volume possível de mercadorias, vamos lembrar que nós temos essa relação intrínseca entre o que é a mídia e o que é o próprio sistema, né, capitalista. Não pode conter, então, novidades extraordinárias, não pode apresentar formas novas que suscitem um esforço interpretativo do consumidor. Ao contrário, tudo que produz deve ser consumido sem esforço algum, imediatamente, né? Por essa razão, a indústria cultural oferece obras que buscam entreter e divertir ao invés de fato informar, de fato refletir, enfim, né? Entre outras coisas. E aí a gente tem a Mafaldinha, que sempre traz uma reflexão, né, importante sobre as coisas, e nessa tirinha aqui sobre a sociedade de consumo relata bastante como é que funciona essa indústria cultural. Vamos lembrar que por detrás da cultura, essa arte que a gente consome através dos meios de comunicação, há uma indústria, e uma indústria precisa de gente, enfim, com recebendo seu salário e tudo mais, então, portanto, ela tem que estar sempre vendendo as coisas. Então, por detrás de praticamente tudo, nós vamos ter uma indústria que precisa do seu consumo para poder sobreviver, e assim vai com a indústria farmacêutica também. Então, ela precisa do seu consumo constante, por isso que ela não vai revender completamente a solução. Ela precisa do seu consumo constante para poder sobreviver. Então a gente tem aqui esse apresentador que diz, né? Troque pela ultramoderna linha de cozinhas, lavadoras, geladeiras, exaustores, secadoras, condicionadores de ar, televisores, liquidificadores, espremedores, enceradeiras, aspiradores de pó, radiocassetes. E aí a Mafalda vai lá e desliga a TV e se questiona, né? Bom, e quando a sociedade de consumo chegar à saciedade de consumo? Nunca, né? É difícil demais chegar na sociedade de consumo, à saciedade, por quê? Porque além das coisas elas terem um prazo de validade, né? Elas duram ali, eu vou ter um celular, ele vai durar mais ou menos 2, 3 anos. Antigamente eles duravam mais, porque tinha celular que passava de geração em geração. Eu lembro que meu primeiro celular, ele foi da minha irmã, depois ele foi do meu irmão, e depois ele foi meu. Ele chegou pra mim, ele tava um frangalho já. E, enfim... mas hoje já é mais difícil, até porque crianças de 9 anos, de 8 anos já têm um celular, última geração, então assim... então assim, né, pessoal, é difícil a gente ter essa saciedade de consumo porque as coisas, elas são feitas no intuito realmente de necessitarem de outras, necessitarem de novas. Tem um autor que é o Alex de Tocqueville, que ele escreve um livro chamado A Democracia na América, que vai falar sobre os Estados Unidos, a colonização americana, tatarará, e dessa nova sociedade que vai surgindo. E ele fala sobre uma postura dos construtores de navio, que é a seguinte, né?
que dá para associar bastante a isso. Que ele fala assim, olha, os construtores de navio, eles constroem um barco sempre com algum defeitinho, ou melhor, ele não constrói o melhor barco que ele pode construir, porque no ano seguinte ele vai ter que construir outro barco, e esse outro barco precisa suprir faltas que o barco anterior tinha. Só que lembrando, eu vou suprir as faltas, mas eu vou deixar outras, para que o próximo barco também venha suprir essa necessidade. Então, assim, eu vou. A minha noção de tempo, com eu ter o carro do ano, ou o celular do ano, ou naquele caso ali, o barco do ano, ela vai trazendo a noção de que no ano que vem, esse meu carro do ano ele já não é o suficiente, já não é a maior tecnologia que tem, ele já não é. Então, assim, não vai dar a sensação de saciedade. Até porque, não só pela questão de se deteriorar, mas a gente cria também desejos e necessidades, a mídia ela cria desejos e necessidades para que a gente esteja o tempo inteiro, né, consumindo. Só a gente olhar para algumas coisas que eu acho que isso não deve ser da época de vocês, mas é muito da minha época. Não sei se é da época de vocês, depois vocês me falam no plantão se é ou não. Mas os Tazos, né? O Tazo vinha no salgadinho Alma Chips e muitas vezes a gente nem queria o salgadinho Alma Chips, a gente só queria o Tazo, porque ter o Tazo, ter o que vinha no salgadinho Alma Chips, ter o que vinha no Kinder Ovo, quando o Kinder Ovo custava R$1,50, enfim, tudo isso era uma forma de eu estar socializando com outras pessoas que têm também, né? Então eu tenho isso, outra pessoa tem, então eu consigo socializar. A gente vê isso muito presente na escola, no ensino fundamental, onde, pelo menos no meu ensino fundamental, né, tinha muita coisa da mochila que tu vai ter, e aí tu precisava ver, eu vou ter a mochila da Minnie, eu vou ter a mochila de tal princesa, eu vou ter a mochila do não sei o quê. E era muito também uma competição da mochila e do caderno que se tinha, e do tênis que se tinha, enfim, né, essas problemáticas. Ixi, Maria, acabando a bateria no meio da aula. Espero que não interrompa, atrapalhar para vocês. Mas eu vou botar aqui o carregadorzinho. Bom, então, essas situações, né, que por sua vez aconteciam. E às vezes a criança, principalmente, ela não entende, ela quer aquilo, mesmo que os pais não tenham condições financeiras para dar, ou ela fica com raiva que os pais não dão, entre outras coisas, né. Eu, por exemplo, muitas vezes eu pedia algumas coisas para meus pais, muitas vezes eu ganhava, mas outras vezes falavam, não é necessário isso, né, às vezes é uma determinada coisa, só porque tem um emblemazinho ali do Mickey tinha um preço muito maior do que um outro que não tinha, e os dois tinham a mesma função. Então é uma situação bastante complexa e que as crianças muitas vezes são vítimas disso, né? Existem legislações que proíbem propaganda para crianças, só que hoje em dia as crianças nem veem mais TV, então elas estão no YouTube o tempo inteiro lidando com vídeos, enfim, né, que venham fazer propaganda de coisas que elas enfim, né, que elas querem comprar, vidas que elas querem ter, enfim, entre outras coisas. Bom, então, o Tazo é um desses exemplos. Ou, né, na minha época também tinha uma novela chamada O Clone, né, o Clone também, né, foi colocando várias modas aí da Jade, e aí galera comprando 1000 joiazinhas, não sei o que, a maquiagem da Jade. A Giovanna Antonelli, as personagens dela chegaram num grau de popularidade que ela tem uma linha de esmaltes, né, então tu tem o esmalte da Giovanna Antonelli, tu tem o esmalte da Anitta, tu tem o esmalte, sei lá, da Ana Hickman. Então são figuras que elas estão representando alguma coisa, então elas representam a figura da mulher bem-sucedida, ou a figura da mulher independente, ou a figura da mulher que é bonita, que é mulher que é sensual, e aí vai lá e compra esses produtos para adquirir essas ideias. Mas não são só as mulheres que são vítimas nesses aspectos da indústria cultural. Só ver propagandas de desodorante, né? Que aí tu vê aqueles desodorantes que a pessoa passa, assim, né? Não é só na pessoa, mas na casa inteira, praticamente. E aí acha que as mulheres vão cair aos seus pés por causa de determinado desodorante. Então, enfim, essas coisas que a gente tem que conviver. O que esses autores que a gente vai começar a estudar agora, da Escola de Frankfurt, eles querem nos dizer, com todo esse estudo da indústria cultural, é que o capitalismo ele não nos vende o que a gente realmente precisa. Porque, na verdade, a gente compra determinadas coisas, mas a gente não quer aquelas coisas, a gente quer o que tem por detrás delas. Então, eu vou comprar a roupa tal, o tênis tal, porque eu quero ser aceita num grupo, porque eu quero passar uma determinada impressão, né? Porque eu quero, enfim, entre outras coisas. É só a gente ver,
situações onde eu vou me vestir de um determinado modo, onde eu passo uma impressão, mas eu não me sinto representada pelaquela impressão que eu passo, né? Ou eu faço uma determinada coisa, mas aí eu preciso... enfim, né? Por exemplo, a galera do skate, né? Vai lá, pô, a pessoa anda de skate, não sei o que, andar de skate não tem como pré-requisito ter um tênis Vans e uma camiseta do Thrasher, por exemplo, né? Da Thrasher Magazine. Então, assim, não precisa necessariamente. Só que, muitas vezes, o que tem em volta disso? Tem um ideal que vai além daquilo que eu faço, né? Então, essas coisas, elas vão aparecer bastante, né? Então, qual que é a ideia, né? Que o capitalismo ele não nos vende o que a gente realmente precisa. Não é demonstrado numa propaganda da Coca-Cola, uma pessoa tomando Coca-Cola, esbaforida num ônibus, verão, tal, né? Essa situação. Normalmente vai ser assim, a mesa, todo mundo feliz, a família não tá brigando, ninguém tá discutindo política aqui, tá todo mundo bem contente, alegremente, Natal, sei lá, né? Então nos passa essa ideia, certo? Entre outras coisas, vamos passar a ideia de que a gente vai conquistar o mundo, conquistar a felicidade. Propaganda de carro sempre fala de liberdade, e eu acho bem interessante, eu acho bem legal essa ideia da liberdade que realmente o carro pode nos trazer, mas ao mesmo tempo nunca vai mostrar pra gente esse carro, ou melhor, esse motorista, procurando uma vaga pra estacionar, né? Esse motorista, enfim, né? Tendo seus diversos dilemas aí que ter um carro muitas vezes implica. Então, assim, é importante a gente notar isso que o Adorno e o Horkheimer, né, que são os primeiros pensadores que a gente vai falar na próxima aula, nos apontam. O capitalismo ele não nos vende o que a gente realmente precisa. Nós precisamos de comunhão entre as pessoas, nós precisamos ser aprovados num grupo, né, nós precisamos estar nesse social, e aí eu vou estar consumindo determinadas coisas para que eu possa estar dentro do padrão. Falar que uma determinada coisa está na moda, uma determinada roupa está na moda, é mais um dos elementos, né, que vão instituir que a gente vai entrar num determinado grupo, vai ser aceito num determinado grupo porque a gente está se vestindo assim, ou de determinado modo, enfim. E aí, se eu não tô, eu sou, né, brega, e entre outros adjetivos que são colocados. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa refletir um pouquinho aos olhos, né, desses autores. A lista que a gente tem nos estudos, ainda bem que eu dividi essa aula em dois, ela ia ficar enorme, 50 minutos, então vocês, né, tiveram essa divisão. A lista dos estudos, então, referentes, né, à aula desse módulo, comunicação, mídia, sociedade, cultura, que a gente não fez na aula anterior desse módulo e agora está aqui na parte 2, se chama aula 12, underline filosofia, underline 281, que é o código da filosofia, underline Fellini, que sou eu, underline comunicação, mídia, sociedade e cultura. Tá bom? Façam lá a listinha nos estudos, apareçam com as dúvidas pra mim, e sugestões de filmes pra vocês, que eu acho que eles vêm ajudar bastante, né, quando a gente pensa sobre essa temática, e aí eu convido vocês pra gente conversar um pouquinho sobre esses filmes também no nosso plantão. O primeiro desses filmes é o The Wall, né, Pink Floyd, que tem aí como o diretor o Alan Parker, e Criança, que é um documentário brasileiro, né, Criança, a Alma do Negócio, que é um documentário da Stella Renner aqui. Não sei se ela é parente da loja Renner, mas enfim. Então temos essas duas sugestões de filmezinhos, bem, né, um documentário, o outro é um filme, um musical, e é bem interessante. Acho que vocês conseguem encontrar... Eu acho que vocês conseguem encontrar os dois no YouTube, pra ser bem sincera, tá? Eles são um pouquinho antiguinhos e eu acho que vocês conseguem encontrar no YouTube. E no mais, pessoal, é isso. Se cuidem, fiquem em casa. Espero que a gente logo se encontre presencialmente, né? O que todos nós esperamos, mas enquanto não dá, vamos fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, da nossa possibilidade, né? Que é ficar em casa, é nos cuidar, é lavar bem as mãos. Se sair, usar máscara, né? E tudo isso, né, pessoal? Então, um grande beijo, fiquem bem e até mais.